Olá, sexto ano, tudo bem? A nossa aula de ciências de hoje nós vamos fazer a correção da página 287 e em seguida vamos dar continuidade ao capítulo sobre o corpo em movimento, tá? Então vamos começar hoje com a nossa atividade. Abra um livro na página 287. Primeira questão diz o seguinte: observe a imagem do esqueleto humano na página anterior e identifique os ossos que formam o braço e o antebraço, né? Então, o nosso braço, gente, ele é formado por um osso chamado de húmero, tá? Que é esse osso que fica, né, nessa região aqui do braço. O antebraço, nós temos dois ossos, né? Esses dois ossos são a una e o rádio. A una é aquele ossinho que fica mais ou menos aqui, ó, né? Que vai terminar aqui no dedinho mínimo, tá? E o rádio é esse osso aqui, ó, que vai terminar aqui, ó. Então, o de dentro, né, ó, essa parte aqui é o rádio e essa outra aqui externa é a una, tá? Segunda questão: qual é a importância da cintura pélvica para o esqueleto humano? Cintura pélvica é aqueles ossos do quadril, tá, gente? A cintura pélvica, ela tem a função de unir e de articular as pernas com o tronco, né? Além de contribuir também para o nosso equilíbrio e a nossa postura. Terceira questão: a coluna é formada por um conjunto de ossos vertebrais articulados entre si, né? E com uma abertura central. Qual é a importância da forma apresentada pelas vértebras? Responda em seu caderno, tá? Então, entre as vértebras, né, as vértebras são ossos que formam a coluna vertebral. Então, elas têm um buraco no meio, né, entre as vértebras, entre esse osso. E essa abertura, né, que existe no interior da vértebra é justamente por quê? Porque dentro dela vai passar uma estrutura chamada de medula espinal, que é uma extensão, né, que é uma das partes do sistema nervoso central, tá? Que conduz os nervos para todas as partes do corpo. E também a articulação entre as vértebras, né, vai permitir o nosso movimento de inclinação para frente, para trás, com algumas limitações, e também para os lados, certo? Quarta questão: pessoas que ficam muito tempo mexendo em celulares podem ter sérios problemas de saúde por manterem o pescoço pressionado para baixo. Olha, gente, cuidado com isso, tá? De acordo com essas informações, qual é a região da coluna mais prejudicada pelo uso excessivo de celulares, tá? Seria a região cervical. Tia, qual é a região cervical? É a região do pescoço, tá, gente? É na base do cérebro, né, do crânio aqui. As primeiras vértebras que constituem aqui do nosso pescoço, elas são chamadas de vértebras cervicais, ou seja, nessa região cervical, que vai da vértebra 1 até a 5, ok? Crianças pequenas costumam ter moleiras, que são regiões entre os ossos do crânio, os quais ainda não se desenvolveram totalmente. Até os 2 anos de idade, esses ossos costumam crescer e encostar uns nos outros. Os médicos recomendam que as pessoas tomem muito cuidado com a moleira do bebê. Essa recomendação é importante porque assinale a alternativa correta, né? Ela é importante sim, porque na região da moleira o cérebro ele está o quê? Desprotegido, tá? Porque na verdade aquele osso ele não está junto com o osso aqui na região da testa, né? Da frente. É ali apenas uma cartilagem que está se solidificando para formar o osso posteriormente, tá bom? Então, item A, quinta questão. Agora nós vamos dar continuidade que é o nosso conteúdo, né, sobre o corpo em movimento, e hoje nós vamos falar sobre os ossos e as articulações, né? O osso, gente, ele é unido a um outro osso através de quê? De uma articulação. Tá? Então, eu tenho a articulação do cotovelo, dos ombros, né, do meu joelho, todos esses são exemplos de articulações. E as articulações, elas são constituídas de quê, professora? São constituídas de uma cápsula gelatinosa, né, de uma cápsula cartilaginosa, desculpe, ou seja, uma cartilagem, que é um tecido conjuntivo do nosso corpo, que fica nessa região, para não ter o atrito direto de um osso, que é uma estrutura bem sólida, batendo no osso, tá? E no contato dessa cartilagem existe um líquido chamado de líquido sinovial, que é justamente para permitir um melhor deslizamento
do osso em contato com essa cartilagem, né? Para que a gente possa ter o que? Os movimentos. Então, nós temos 3 tipos de cartilagem, de articulações. As articulações móveis, as semimóveis e as imóveis, né? As articulações móveis, o próprio nome já diz, ela permite movimentos amplos, tá? Ó, uma articulação móvel, essa aqui do cotovelo, tá? Essa aqui do braço. Então, ela permite amplos movimentos. Semimóveis são aquelas articulações que apresentam movimentos menores, né? De certa forma limitado, como por exemplo o das nossas vértebras, né? Eu posso movimentar a minha vértebra? Posso, ó, posso fazer isso, né? Posso voltar, tem um limite, tá? Eu não posso me virar de uma vez, porque esse movimento dessa articulação das vértebras, ele é limitado. E existem as articulações imóveis, né? Uma coisa imóvel é aquela que não tem movimento, como é o caso, por exemplo, das articulações do crânio. As articulações do crânio, elas são do tipo imóveis, com exceção da nossa mandíbula, tá, gente? Aqui, ó, que a gente pode abrir e fechar a boca, porque tem uma articulaçãozinha aqui. Tirando essa, todos os ossos do crânio, eles têm articulações imóveis. Aqui nós temos 3 imagens que mostram no nosso corpo os 3 tipos de articulações. Aqui a gente colocou como exemplo, ó, no corpo humano, essa articulação aqui do ombro, tem aqui também a do cotovelo que não está sendo mostrada, né, mas também é um do tipo móvel, tem a do joelho. Aqui nós temos as semimóveis, né, como é o caso da coluna, né, as vértebras que formam a nossa coluna vertebral, elas têm um movimento limitado. E aqui nós temos as articulações do crânio, que são do tipo imóveis, com exceção da mandíbula, né, do osso mandíbula, que é uma articulação móvel. Bom, agora nós vamos falar sobre o tecido cartilaginoso, né? Vocês já pararam para pensar, né, do que é formado a nossa orelha, né, o nosso nariz, né? Qual tecido seria presente? Então, são as cartilagens, tá? A cartilagem é um tipo de tecido conjuntivo, ele é formado por 2 coisas, por células, que são chamadas de condrócitos, e por uma matriz extracelular, que é como se fosse uma substância que fica fora das células. Uma característica importante desse tecido cartilaginoso, gente, é que ele não tem vasos sanguíneos e ele também não apresenta nervos, tá? E nós temos aqui 3 tipos de cartilagem, a hialina, a elástica e a fibrosa. Dos 3 tipos, né, no nosso corpo, nós encontramos várias regiões que eu tenho os 3 tipos de cartilagem em regiões distintas. Por exemplo, a cartilagem hialina é a cartilagem mais flexível que nós temos no nosso corpo. Por exemplo, no nosso nariz, tá, ó. Na orelha, né, a orelha já seria elástica, tá, ela tem uma elasticidade. No nosso nariz, na traqueia, nas articulações, né, que permitem o contato entre um osso e outro, nós temos a cartilagem hialina. A elástica, o próprio nome diz, é uma cartilagem que permite uma elasticidade, tá? Como a da orelha externa, que é essa daqui que a gente pode puxar, ela estica até um determinado ponto. E temos a cartilagem mais resistente, que é a cartilagem fibrosa. Ela é muito resistente, ela é encontrada nos discos intervertebrais. O que são discos intervertebrais? São cartilagens que existem entre uma vértebra e outra, né? As vértebras são os ossos da minha coluna, e esses discos eles são importantes para amortecer o impacto do contato entre um osso e outro da coluna vertebral. Temos os tendões, né? E temos os ligamentos, tá? Os tendões são aqueles que ligam os nossos músculos aos nossos ossos, ok? Das 3, a mais resistente é essa daqui, gente, é a fibrosa. Existem animais que têm o esqueleto totalmente formado de cartilagem, como é o caso dos tubarões, os peixes cartilaginosos, tá? Tubarões, as raias. E a cartilagem que esses animais apresentam, formando o seu esqueleto, que não é de osso e sim de cartilagem, é desse tipo aqui, a mais resistente, a mais dura, né? Porque a gente conhece a potência de uma mordida, por exemplo, de um tubarão, tá? A mandíbula dele é de cartilagem, né? Mas essa cartilagem é bastante resistente. Bom, agora vamos falar sobre o tecido muscular. O tecido muscular, juntamente com o nosso esqueleto, ele vai formar o nosso sistema esquelético.
Ambos juntos são responsáveis pela movimentação do corpo e também por constituir a nossa estabilidade do corporal, tá? Aqui nós temos os 3 tipos de músculos que encontramos no corpo humano. Músculos estriados esqueléticos, estriado cardíaco e liso ou não estriado. Professora, qual é a diferença entre eles? Aqui a gente tem uma imagem, né, que mostra o aspecto, né? Isso aqui, gente, foi feita uma foto no microscópio, tá? Para ver como essas células são na realidade. Elas estão assim rosadas, né, de cor lilás, porque essas células elas foram tratadas com corantes para poder evidenciar suas estruturas, tá? São células musculares. Então, o primeiro aqui, tá? São representando, né, o músculo estriado esquelético, tá? As células são longas, tem vários núcleos, né? Por isso que ela é chamada de multinucleada e apresenta essas estrias aqui, ó, que são marcações, tá certo? Isso se dá por conta da presença de 2 proteínas que se contraem, chamadas de actina e miosina, tá? Como é o tipo de contração desse músculo, gente? Aonde é que eu encontro, né, esse músculo aqui estriado esquelético? Olha o nome, esquelético. Então, ele é um músculo que vai estar associado a quem? Ao esqueleto. A maior parte da musculatura do nosso corpo é do tipo estriada esquelética, tá? O que a gente chama vulgarmente de carne, né? O nosso bíceps, o nosso tríceps, o longo abdominal, né? O da coxa, o da panturrilha, todos esses músculos que nós chamamos vulgarmente de carne é músculo estriado esquelético, bom? A contração dele é forte, é rápida e é voluntária. Presta atenção na palavra voluntária. Voluntária, eu só faço aquele músculo se movimentar se for da minha vontade, tá? Então tá aqui o meu bíceps, ele tá relaxado, certo? Aqui, ó, esse músculo daqui. Se eu quiser contrair, eu faço isso aqui. Se eu quiser relaxar, eu faço aqui. Então ele está sobre o meu comando, contração voluntária. Músculo estriado cardíaco. O cardíaco, gente, ele é encontrado aonde? Olha o nome, cardíaco, coração. Então no coração, esse músculo ele tem uma contração rápida, seguindo um ritmo, tá? Que é controlado pelo nosso sistema nervoso. E a contração dele é involuntária, ou seja, o meu coração bater não vai depender da minha vontade, né? De forma involuntária, ele está todo o tempo contraindo e relaxando para bombear o sangue para todo o nosso corpo. E aqui nós temos o músculo liso, ou não estriado, é aquele que não tem essas marcações aqui, ó, essas estrias, tá? Aonde é que ele é encontrado? Tá? Ele é encontrado no esôfago, né? No nosso intestino, revestindo o nosso esôfago, revestindo o nosso intestino, lá do sistema digestório, tá? Ele é encontrado também na parede do útero das mulheres, na parede das artérias, que são os vasos que conduzem o sangue no nosso corpo. A contração deles é lenta, fraca e involuntária. Também não vai depender da minha vontade, tá? A contração que ele faz. Aqui nós temos o corpo só mostrando, né? Esse primeiro aqui, ó, mostrando toda essa musculatura que vulgarmente, né, nós chamamos de carne. É um tecido muscular estriado esquelético, olha o nome, ele está associado ao esqueleto para permitir os movimentos do corpo. O estriado cardíaco, o próprio nome diz, é aqui no coração, tá? E aqui nós temos na parede do tubo digestório, do estômago, do esôfago, de todo o intestino, o tecido muscular liso, né? Ele não tem essas marcações, eles não têm essas estrias, tá? Agora nós vamos falar sobre alguns problemas, né, relacionados ao sistema músculo-esquelético, certo? Então, existem algumas situações, como por exemplo a fratura, né? Não sei se algum de vocês já teve a infelicidade, né, de ter uma fratura num osso, por exemplo. Então, isso acontece quando aquele osso ele é submetido, né, a uma força que vai superar a resistência dele. Ou você cai de mau jeito, né, e bota todo o peso do seu corpo naquele osso, ele pode fragmentar. E existem células do osso que são capazes de retirar as células que foram lesionadas e cicatrizar aquele osso, tá? Então nós temos aqui 3 desvios, né, de coluna, 3 problemas de coluna que estão relacionados principalmente à má postura e também relacionados ao excesso de peso, tá? A lordose,
é uma curvatura lombar anormal, a cifose é uma concavidade posterior da coluna vertebral, tá? E a escoliose é um desvio lateral. Vou mostrar direitinho aqui, ó, tá bom? A escoliose, a gente só vê a escoliose quando a pessoa está de costa, né? Ou de frente aqui, para poder tirar um raio-x. Olha aqui o desvio lateral, ó. Escoliose, em forma de S, tá? Aqui nós temos a cifose no perfil e a lordose. Qual é a diferença, professora? Cifose com cavidade maior, aqui da parte superior da coluna, olha, cifose, corcunda, C de corcunda, tá? Lordose, curvatura lombar, a parte lombar da coluna é essa daqui, tá certo? Ok? Que é essa parte inferior, essa curvatura maior da coluna, na parte inferior. E nós temos aqui, para concluir, né, algumas recomendações, principalmente vocês que trazem muito peso na mochila para a escola. Olha só, existe uma recomendação que o peso da mochila não deva ultrapassar 10% do seu peso. Ou seja, se você pesa 50 quilos, tá? 10% de 50 quilos são 5 quilos. Ou seja, você pode carregar no máximo na sua mochila 5 quilos, senão você vai forçar a coluna e você vai ter um daqueles problemas ali, cifose, lordose ou escoliose. Principalmente a escoliose, que o pessoal gosta de carregar a mochila ou no braço direito, ou no ombro direito, ou no ombro esquerdo. E aí começa a forçar a coluna e ela vai ter aquele desvio lateral, tá? E é importante a gente perceber que o sistema músculo-esquelético, ele não está funcionando sozinho, tá? Ele está associado a outros sistemas do nosso corpo, como é o caso, por exemplo, do sistema respiratório, cardiovascular e nervoso. E todos esses sistemas estão conectados para que o tecido muscular esquelético, né, ele possa funcionar da melhor forma possível, né? O nosso sistema músculo-esquelético, ok? Então, gente, a nossa aula de hoje, né, ela vai ficando por aqui, tá? Então, vai seguir a agenda de forma complementar para vocês, né? E na próxima aula a gente tem o nosso encontro com resolução de exercícios e dando sequência aí ao nosso conteúdo do ano letivo. Então, tenham todos um bom estudo e uma boa semana, tá, gente? Tchau, tchau.